entrou uma pessoa, entrou outra. Então vai. Bom, vamos dar continuidade, então, no nosso ciclo de palestras sobre a nova colonização brasileira via dívida pública. Estamos sendo colonizados de uma outra forma, só que agora pela via dívida pública. O primeiro, nós apresentamos um vídeo chamado Dívida Infinita e depois fizemos um comentário a respeito. No segundo encontro, que foi ontem, nós explicitamos sobre a dívida pública. Hoje nós vamos falar sobre o sistema da dívida no Brasil e no mundo. Amanhã, hoje mesmo já deixo um vídeo, né? Mas amanhã, então, as pessoas podem assistir esse vídeo chamado Dívida Pública Brasileira. E, finalmente, na quinta-feira, né? Na quinta-feira, eu termino fazendo um comentário sobre esse vídeo. Então, acabou. Eu acho que nós já vamos dar uma boa ideia sobre esse problema da dívida pública brasileira. Hoje mesmo, com postagem, eu botei assim a confirmação do que eu estou dizendo, saiu ontem esse problema. E hoje, para vocês terem uma ideia também, olha só, vou pegar aquele negócio que a dívida pública é dinheiro, aqui. Estão vendo esse jornal aqui de hoje? Esse é o jornal de hoje. Não vou precisar mostrar que está lá escrito que é terça-feira e tal, está por aí. Quando você abrir, olha só, quando eu abrir aqui, nessa página, olha o que acontece. Está dando para ver aí? Está um anúncio enorme de 2 páginas do Itaú. 2 páginas, né? Estou rodando aqui. Então, se você reparar o que está escrito, deixa eu ver se eu... O que você está buscando? Você está buscando mais para cá, que está no jornal, mais para cá. Né? Buscando resolver os imprevistos sem estresse? No Itaú, o empréstimo cai na hora. Você pode parcelar em até 60 meses e paga a primeira parcela em até 90 dias. Então, você vê, 2 folhas, logo depois da folha de rosto, você vê por que uma propaganda de querer fazer empréstimo. É isso, é o que eu falei. Porque através da dívida é que você cria o dinheiro. Tá certo? Bom, vamos dar então uma entrada. Acho que de saída assim eu vou deixar para vocês, porque também é bom vocês darem uma espiada. Ó, aqui você repara só sobre a dívida pública. Olha lá, os bancos são 41%, tá vendo? Os estrangeiros 9%, só aí já tem a metade. E aí, Previdência, 19%, Fundo de Investimento, 21%, ainda tem uns outros ali, o governo, 3%. Então, você pensa, com essa situação que eu falei hoje, que é quase o que o governo arrecada, é o que gasta com a dívida pública. Para onde que nós vamos? Eu vou ter assim, e aí? E aí, qual investimento você vai fazer em saúde, educação? Como? Quase o PIB todo, pô. Vai fazer o quê? 3%, 4%? É isso que você vai fazer? Acho que está dando um panorama para vocês, que muita gente esconde esse jogo. Fica só querendo tacar da Previdência. A Previdência é 1/5 do problema, cara. Esse outro aí que mistura tudo, essa dívida pública desse natureza aqui, esse é 50%. Os estrangeiros, mas... Bom, vamos falar então sobre o sistema da dívida no Brasil e no mundo. A compreensão desse sistema da dívida ajuda a decifrar a geração de crises sucessivas do modo de quê? De acumulação capitalista, bem como o funcionamento de diversos países
que submetem decisões estratégicas a interesse do setor financeiro privado. Lembra que eu passei o primeiro vídeo mostrando a dívida infinita? Como o Rafael Correa, que é ex-presidente agora do Equador, resolveu o problema. Aqui se aborda a atuação do sistema da dívida durante a recente crise financeira deflagrada na Europa e Estados Unidos, não podemos esquecer, a partir de 2008, se apresenta dados de endividamento público no Brasil e se finaliza relatando a relevante experiência do Equador com a realização de uma auditoria oficial de sua dívida pública. Isso foi objeto do nosso primeiro encontro, Dívida Infinita. Mais precisamente, então, o que é que nós vamos fazer hoje? Mais precisamente, 4 tópicos. Primeiro, falar sobre o sistema da dívida. Segundo, mostrar a questão da conjuntura internacional, falar da financiarização, da crise financeira, entre aspas, da crise da dívida, entre aspas, tal. Terceiro, falar sobre o sistema da dívida no Brasil. E o quarto e último é o exemplo do Equador e a necessidade de realização de completa auditoria da dívida. Então, vamos abordar esses 4 pontos. Vamos começar, então, com o sistema da dívida. Em geral, as pessoas acreditam que o endividamento público é o resultado do acúmulo de recursos recebidos por meio de empréstimos tomados por entes públicos, governo estadual, municipal, ou até empresas estatais. Então, a pessoa pensa que esse endividamento público é isso. O Estado vai lá e pede emprestado, ao estrangeiro ou não. Daqui a pouco o governo federal, daqui a pouco uma empresa estatal. Não é isso, não. No entanto, diversas investigações realizadas pela auditoria em várias partes do mundo têm demonstrado que grande parte das dívidas públicas são geradas por alguns mecanismos que atuam tanto em sua origem como em seu contínuo crescimento. Tal geração da dívida sem contrapartida real é uma distorção do instrumento de endividamento público. Lembra que eu falei? Então, eu falei até com o Meixão, mas não sei se você lembra, né? Que eu disse assim, olha, pegar uma poupança, você fazer uma poupança, o brasileiro vai fazer, mas o brasileiro não poupa porcaria nenhuma. Então, para poder gerar investimentos em áreas, para gerar até dentro da produção, quer seja de bens, como até de educação, qualquer coisa disso, você precisa, então, de dinheiro. Já que ninguém poupa porcaria nenhuma aqui nesse país, então o governo se endivida. Deveria ser isso. Isso seria a dívida ativa. Mas o nosso não. Às vezes até para pagar a própria dívida, os juros da dívida. Isso é dívida passiva. Isso mesmo chama, tem um horror disso. Já mostrou para onde que leva esse problema, né? Então, o sistema da dívida corresponde à utilização do endividamento público às avessas. Ou seja, em vez de servir para aportar recursos ao Estado, o processo de endividamento tem funcionado como um instrumento que promove uma contínua e crescente subtração de recursos públicos, que são direcionados principalmente ao setor financeiro privado. Para operar esse sistema, conta com um amplo conjunto articulado de engrenagens compostas por privilégios legais, políticos, econômicos, em conjunto com a grande mídia, sob o domínio do poder financeiro mundial. Vamos detalhar quais são os mecanismos? Vou dar aqui um
talvez uns 5 pontos. Mostrar esse mecanismo. Primeiro mecanismo: a geração de dívidas sem contrapartida alguma para o país ou a sociedade. Outro ponto: a aplicação de mecanismos meramente financeiros, tais como taxa de juros abusivas, atualização monetária automática e cumulativa, cobrança de comissões, taxas, encargos, etc., que fazem a dívida crescer continuamente, também sem contrapartida real. Terceiro, refinanciamentos que empacotam dívidas privadas e outros custos que não correspondem à entrega de recursos ao Estado, provocando a elevação ainda maior no volume do endividamento e beneficiando unicamente ao setor financeiro privado, nacional e internacional. Eu já falei de ontem, aqueles não dependentes, lembra? Penúltimo, esquemas de salvamento de banco. Isso é uma delícia, cara. Esse banco não pode ir embora, não pode falir, não sei o quê, vai deixar as pessoas assim. Então vamos salvar os bancos, que promove a transformação de dívidas públicas em dívidas privadas. Último ponto, então, utilização do endividamento gerado de maneira ilegítima como justificativa para a implementação de medidas macroeconômicas. Lembra do plano de ajuste fiscal? Que delícia! Determinadas pelos organismos. Quem que determina isso? Os organismos internacionais, principalmente FMI e Banco Mundial. Tais como privatizações, exagero uma privatização, reforma da Previdência, está na linha de tiro, reforma trabalhista, reforma tributária, medidas de controle inflacionário, liberdade de movimentação de capitais, etc. Eles adoram mexer nos bolsos dos outros, nas conquistas dos outros, para pegar mais dinheirinho. Tais medidas são contrárias aos interesses coletivos e visam o quê? Retirar recursos públicos para destiná-los ao sistema da dívida, beneficiando principalmente ao mesmo setor financeiro. Bom, vamos falar então sobre agora conjuntura internacional, a financiarização, a crise financeira e a crise da dívida. A atual crise financeira deflagrada nos Estados Unidos da América do Norte em 2008, logo espalhada por toda a Europa, escancarou a forma de atuação do setor financeiro e a usurpação do instrumento do endividamento público. Essa crise já vinha sendo anunciada há anos, por razões inerentes ao funcionamento do modelo de acumulação capitalista, mas adquiriu proporções gigantescas devido à desregulamentação financeira aliada ao uso de sofisticada tecnologia, que tem possibilitado a realização de milhões de operações por segundo. Olha a confusão que você faz. Antigamente eu me lembro, quando estava lá em 95, no Japão, o cara tinha que dormir às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque estava fazendo operações aqui no Brasil, que é 24 horas de fuso horário. Hoje, meus amigos, os computadores estão muito rápidos. Você faz... Daqui a pouco você vai... Lembra que a pessoa fala, o repórter fala, ou alguém faz uma pergunta para o repórter, ele fica lá esperando. Daqui a pouco, sim, não sei o quê, papá. Isso tudo vai acabar, cara. Rapidinho. Lembra que está vendo aí o computador quântico, não trabalha com 0 e 1. Bom,
realização de milhões de operações por segundo, envolvendo várias instituições de diferentes partes do mundo, inclusive especialmente os paraísos fiscais. Em ambiente marcado por exacerbado poder da tecnocracia e da grande mídia, controlada pelo poder econômico, a grande mídia controlada pelo poder econômico, tremenda especulação e corrupção, além do sigilo bancário, a crise logo se expandiu para o setor estatal e atingiu outros setores, o social, o ambiental, alimentar, com repercussões sérias que vão muito além do campo financeiro. A crise tem suas bases nas contradições do próprio sistema capitalista. A ânsia de lucro, às custas de quê? Da redução de salários e benefícios dos trabalhadores, provoca a perda de sua capacidade de consumir. Está sendo muito interessante. Se não consome, se não se consome, aí como é que vai comprar os bens, os produtos que o sistema capitalista produz? Quem? Quando diz assim, não tem que fazer reforma da Previdência, está não sei o quê, está caindo? Sim, porque tem 15 milhões de desempregados. Se tivesse empregados, aí estariam pagando o INSS. Entendeu, seus burros? Entenderam? Ai, meu Deus. Sem perspectivas de aumento de lucro no setor produtivo, o sistema promove a desregulamentação financeira e passa a buscar cada vez mais o ramo financeiro, as operações especulativas marcadas pela criação exagerada de quê? De papéis. Os produtos financeiros especulativos e sem lastro, principalmente os denominados derivativos, que têm sido chamados de ativos tóxicos. Apesar de inúmeras denúncias de fraudes, as nações mais ricas do mundo decidiram salvar instituições financeiras. Só um parênteses. Esse negócio de rodar uma maquininha, que a gente não pode fazer isso, infraciona. Lá na América do Norte, ele rola aquela porcaria do dólar, né? E eles estão com uma dívida maior do que a do PIB deles. Sentiram? Nós estamos aproximando. Eles já passaram. Mas ele roda a maquininha. E o dinheiro é feito, não precisa de nada. Eu rodo a maquininha. Diversas medidas foram tomadas destacando-se a estatização parcial de instituições financeiras, a realização de aporte direto dos respectivos tesouros nacionais aos bancos, que chegaram a contar com a aprovação do parlamento em alguns países. A emissão de... Você deve lembrar de ontem, né? Não foi ontem? Não, foi anteontem, quando mostrei a da dívida. O Rafael Corrêa ficava assim, que os espanhóis aprovaram na Constituição. Aí o Rafael, na Constituição? É. Lembra? Uhum. A emissão de grande quantidade de dólares e euros que foram repassados diretamente aos bancos. E a criação de bancos paralelos destinados a absorver os excessos de ativos tóxicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a auditoria feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental revelou a transferência de 16 trilhões de dólares secretamente pelo Fed a bancos e empresas, sob a forma de empréstimo com taxa de juros próximas de zero, no período de dezembro de 2007 a junho de 2010. 2 anos, quase 3 anos. Esse fato foi denunciado pelo senador norte-americano, aquele que foi candidato a presidente da República, Bernie Sanders. O resgate dos bancos, que foram considerados grandes demais para quebrar, ilustra claramente esse modus operandi do sistema da dívida, uma vez que todas as medidas adotadas
para esse salvamento provocar o crescimento acelerado da dívida pública. Ora, cara, então somos nós que estamos pagando. Logo que a dívida é gerada dessa forma ilegítima, a referida dívida tem que ser paga. E o ônus tem sido transferido para toda a sociedade, por meio de planos de ajuste fiscal, lembra? Que reduzem gastos sociais, para que o recurso se destine para o pagamento do serviço da dívida. Lá vem a reforma da Previdência, pessoal. Já foi a reforma da trabalhista. Na Europa, a autoridade da União Europeia e ministro de Finanças também decidiram salvar os bancos. É importante ressaltar que desde o ano 2008 já se prevê que tal decisão empurraria os países para uma crise, conforme reveladora notícia publicada pelo periódico, né? The Telegraph, em 11 de fevereiro de 2009. Apesar disso, prevaleceram os interesses do setor financeiro privado e a conta foi transferida para a sociedade por meio do endividamento público. Bom, vamos falar sobre o sistema dívida no Brasil? Vamos lá. Os números da dívida pública brasileira indicam que já estamos em situação de crise da dívida, que de fato configura um gargalo e compromete fortemente os gastos sociais necessários ao atendimento dos direitos sociais devidos à população. Relativamente, só para dar uma ideia, né, eu estou com o dado aqui de 2013, quer dizer, 5 anos atrás, a dívida externa federal alcançou 481 bilhões de dólares, ou seja, 1,15 trilhão, considerado ao câmbio de 2, o dólar valendo 2,30. Hoje está quase que o dobro disso aí. Imagina, só aí já seriam mais do que 2 trilhões. Naquela época. Hoje, é verdade que a maior parte dessa dívida externa é privada. Porém, possui a garantia do governo brasileiro. E dessa forma constitui o quê? Uma obrigação que deve ser computada em sua integralidade. Ou seja, os otários aqui que vão pagar. Lá vem a reforma da Previdência, lá vem a... Por sua vez, a chamada dívida interna atingiu o patamar quase 3 trilhões. Então você pensa, isso naquela hora, dívida externa, naquela ocasião, a mais de 2, mais de 3, é isso aí, são os 5 trilhões, lá se foi o PIB, o PIB nosso. Né? A maior parte dessa dívida interna está nas mãos de quê? De bancos nacionais e internacionais. Dessa forma, a dívida brasileira alcançou no final, aqui fiz uma conta que eu não atualizei os dólares, deu de 4,1 trilhões, ou seja, 85% do PIB. Hoje já está muito mais, está se aproximando do PIB. Em geral, os números divulgados pela grande mídia e até mesmo por alguns setores do governo apontam cifras bem mais amenas que essas. Isso ocorre devido à utilização de diversos artifícios para aliviar o peso dos números. Então, 2013, não podemos esquecer da dívida, lembra como que ele chamava aquela porcaria? O balancete criativo, o nome é assim parecido, criativo. A dívida pública é a principal responsável pelo não atendimento das necessidades urgentes do povo brasileiro. Em 2013, o total de orçamento executado foi 1,7 trilhão, dos quais nada menos que 40,30%, correspondente a 718 bilhões, foram destinados a juros e amortização. Destinados a juros e amortizações da dívida. 40%, só juros e amortizações da dívida. Da dívida você nem fala, mas é impagável. Enquanto isso, a saúde foi contemplada, sabe com quantos por cento? Com 10% dessa dívida. 4%. 40% para pagar a dívida. E 4% para a saúde. A educação com menos do que 4%, 3,7%.
Assistência social, 3,4%. A reforma agrária, com apenas 0,15%. O saneamento básico não existe no Brasil, sabe quanto foi? 0,04%. Quando é que a gente vai fazer saneamento básico? Tá de brincadeira, cara. O percentual de 40,30% destinados ao endividamento federal corresponde ao quádruplo do valor destinado a 4 vezes, o valor destinado a todos os 26 estados, ao Distrito Federal e aos 5.570 municípios. 4 vezes mais. Soma tudo que está se fazendo. Só para pagar os juros daquelas pessoas que a gente não sabe quem é, né? Mas não sabe quem é, não. Ninguém diz. 4 vezes tudo que a gente faz, desde os municípios até o Distrito Federal. Essa distorção representa uma afronta ao federalismo, princípio consagrado no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Os orçamentos de diversos estados e municípios também são afetados pela subtração de recursos para o pagamento de dívidas públicas, ou seja, o sistema da dívida se reproduz internamente em âmbito regional. No caso dos estados, o sistema da dívida operou fortemente no final da década de 90, quando foi realizado o refinanciamento de dívidas pela União. Esse refinanciamento veio inserido em um pacote que exigiu a privatização do patrimônio estadual. Privatização. Rigoroso programa de ajuste fiscal que exigiu cortes de gasto com pessoal e impediu investimentos públicos, além da absorção de passivos de bancos estaduais no esquema denominado PROES. Dessa forma, o refinanciamento pela União já nasceu inflado por valores que os estados nunca chegaram a receber, correspondentes a tais passivos cuja natureza se desconhece completamente. Adicionalmente, não foi levado em consideração o baixo valor de mercado dos títulos estaduais, tendo esses sido refinanciados a 100% de seu valor, o que significou enorme benefício ao setor financeiro, em detrimento das finanças estaduais. Em cima dessa base inchada, foram aplicadas condições financeiras inaceitáveis entre entes federados. O Tesouro Nacional passou a exigir dos estados o pagamento de remuneração nominal, composta por uma combinação de atualização monetária mensal, automática e cumulativa, calculada pelo IGPI. Acrescida de juros de 6% a 9% ao ano. Para se ter uma ideia do peso desses juros nominais no ano de 2010, há 8 anos atrás, o Estado do Rio Grande do Sul pagou ao governo federal remuneração de mais de 18% sobre toda essa dívida. Meus amigos, naquele mesmo ano, o governo federal aplicou bilhões de dólares, naquele mesmo ano que o governo estadual estava pagando 18%, naquele mesmo ano, falar baixinho, o governo federal aplicou bilhões de dólares em títulos da dívida norte-americana, cuja remuneração é quase nula. Ele pega o dinheiro, esses bilhões de dólares, e não paga quase nada. O Brasil faz isso por quê? O resultado desse refinanciamento em bases tão extorsivas tem provocado a multiplicação da dívida por ela mesma, um processo inconstitucional de acumulação de juros sobre juros. Nesse contexto, quase todos os entes federados estão contraindo dívida externa junto ao Banco Mundial e outros bancos privados internacionais para pagar a União, transformando a dívida interna ilegítima e até ilegal sobre vários aspectos em dívida externa. Além de significar uma aberração tomar empréstimos externos para pagar o governo federal, tais empréstimos externos ficam sujeitos à variação cambial, justamente quando as moedas internacionais estão em trajetória de alta
e as perversas imposições dos credores internacionais que exigem implementação de antirreformas e redução de gastos que envolve a desestruturação das carreiras de Estado e dos serviços públicos para a população. É devido a esse sistema da dívida que um país tão rico como o Brasil, considerado como sendo a 7ª maior economia do mundo, amarga índices inaceitáveis de miséria, fome, desemprego, precariedade de serviços públicos, e é um dos mais cruéis em concentração de renda, desigualdade social. A ONU nos classificou quase no 80º lugar, 79 no ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse inaceitável paradoxo tem raiz histórica, mas nas últimas décadas a principal responsável por essa distorção é a dívida pública. Meus amigos, não adianta não. Todo mundo esconde. Vocês que estão me ouvindo aí, bota a boca no mundo, ajuda, porque eu sozinho já estou fazendo isso há 50 anos. Cara. Vamos ao exemplo do Equador e a necessidade de realização de completa auditoria da dívida. Foi o que eles fizeram, é o que nós temos que fazer aqui. Não podemos ficar pagando isso tudo aqui, não. Não. A auditoria oficial da dívida do Equador gerou a redução dos gastos com a dívida, ao mesmo tempo que aliviou recursos que permitiram a multiplicação dos investimentos sociais naquele país, especialmente em educação e saúde. Botaria até que temos que fazer também saneamento, segurança. Nós estamos ferrados, não tem estrada, não tem porcaria nenhuma. São impressionantes as visíveis mudanças em decorrência dos efetivos investimentos sociais, que em uma década saltaram de 600 milhões de dólares em 2001 para quase 5 bilhões de dólares em 2011. 10 anos depois, você viu, saiu de 600 milhões para 5 bilhões. Mais do que 5 vezes. Retratando, então, a inversão entre os gastos com as dívidas e os gastos sociais naquele país. Inverteu. Como é que pode? A gente aqui está pagando quase tudo que a gente ganha, está pagando de dívida pública. O que se pretende com a realização da auditoria da dívida aqui no Brasil é exatamente o mesmo, principalmente considerando que já foram determinados inúmeros indícios de legalidade e legitimidade nas investigações realizadas, inclusive durante a CPI da dívida pública realizada na Câmara dos Deputados. Além disso, a crise financeira internacional tem afetado o Brasil e pode se aprofundar ainda mais diante do processo de desregulamentação financeira que já tem avançado no país, permitindo emissão e negociação de produtos financeiros sem limites. Eu falei ontem, justamente o que provocou a crise lá fora. Eu falei, a crise da Grécia. Não podemos continuar destinando a maior parcela do orçamento federal ao pagamento de uma dívida nunca auditada, com fortes indícios de legalidade e legitimidade, enquanto faltam recursos para as necessidades sociais básicas da população e para a garantia dos direitos e da dignidade no trabalho dos servidores públicos brasileiros, dos servidores, quem trabalha. Por isso, defendemos a realização de completa auditoria dessas dívidas com participação cidadã. Levanta aquela patotinha, não, falar da Selic, lembra? Bota aquela patotinha lá do sistema financeiro e diz qual é a taxa. Não, com participação cidadã, a fim de deter esse sistema da dívida e modificar a inaceitável realidade de injustiças sociais vigentes em nosso país. O papel da cidadania é de suma relevância, pois, além de conhecer o processo, deve procurar incidir nessa realidade para modificar esse vergonhoso esquema que tem submetido nosso país a uma escravidão incompatível com a situação econômica real, suficiente para garantir vida digna e abundante para todas as pessoas. É necessário conhecer que dívidas os povos estão pagando.
A auditoria é a ferramenta que nos permite conhecer e documentar este processo. Assim, a auditoria cidadã se converte em uma ferramenta de luta social. É isso aí, meu amigo. E amanhã nós vamos falar ainda sobre... Lembra da dívida pública brasileira, hein? Então, vou deixar o filminho para vocês verem. Logo depois que acabar, eu boto um filminho para vocês verem. Até amanhã. Depois da manhã a gente faz um comentário. Porque o que eu senti, que eu botei aquele filme da dívida infinita, e logo depois fiz o comentário. Eu notei que as pessoas não têm esse jogo de cintura. Não fizeram, acho que não fizeram pergunta nenhuma, se não me engano. Era alguma, né? Quer dizer, não está acompanhando isso aí, não está na massa do sangue, a pessoa não conhece, ignora essas coisas todas, ninguém põe isso para discutir. Então amanhã eu vou botar, você vai ver um vídeo, se não me engano, não sei se tem 1 hora ou 2, não sei. Você vê lá com cuidado, várias gente falando, aí você tem uma ideia. Uma ideia. Para fazer pergunta, eu vou acrescentar algumas coisas e tal. Bom, como sempre, então, eu deixo as pessoas, se quiserem fazer suas perguntas. Sempre entra as pessoas, quando acaba, tem algumas pessoas que entram. Aí eu também já não vou responder. Não, é porque tem uma demanda de tempo para digitar, né? É. E uma demanda de tempo entre a informação sair e chegar. Tem várias coisas aí. Estão gostando da Ikebana lá, da Ana? Não, é uma orquídea. É uma orquídea. Se eu não falo nisso, depois eu levo um caramba danado. Aí falar da minha Ikebana, pô. Essa mulher aqui é um espetáculo. Não é? Estou aflita aqui com outra coisa. Porque a Oi está me mandando mensagem de que a nossa quantidade de internet estourou. Eu tenho que comprar mais internet. E a Oi está dizendo que a nossa internet já estourou. A gente tem que comprar mais tempo. Ela não deu o mês inteiro, não deu. E eu não sei como é que eu faço isso. Estou aqui no meu celular. Se alguém depois aí, o Cristiano, não sei se o João, sei lá quem, souber como é que se compra isso, eu vou comprar. Comprar mais, porque não dá. A gente está usando muito. Tá bom? Bom, então, logo aqui eu vou botar para vocês aí o filme, vocês já vão vendo, seria o terceiro filme. Estou apontando agora filmes para as pessoas se divertirem, tá bom? Até a próxima.